Parabéns, Duda, muitos anos de vida, muitas felicidades para você e que você possa comemorar mais 140 vezes esta data. Um abraço e parabéns de todos nós. É o que eu espero, viu, Samuel? Vice-prefeita, boa tarde. Boa tarde, Duda, boa tarde a todos que estão nos acompanhando e parabéns, né? Você faz aniversário um dia depois do meu filho, Gustavo, que fez ontem, 11 anos de idade. Você está fazendo uns 18 mais ou menos hoje, 21. Né? 21. É a maioridade. Estelinha, você marcou um gol de bicicleta ontem, né? Realmente, e foi muito importante para Bauru, é a nossa presidenta, independente de qualquer paixão política, ideológica. Sim. E veja aí, o último presidente que teve aqui foi o Sarney, a dificuldade de se trazer um presidente da República muito atarefado, num país que tem mais de 8 mil municípios, o Brasil, né? Parece-me que é 8 mil e poucos, se eu não me engano. 5 mil e poucos, quase 6 mil. São Paulo tem 600 municípios, exatamente. Né? E ainda com informações muito importantes. E nós que gostamos de Bauru, nós queremos ver as coisas boas para a cidade. Exato. E você, depois de perder a presidência do PT, de repente marca um gol de bicicleta, ele jogou a bola, bateu o escanteio, correu e bateu a bicicleta. Cabeceou depois. Como é que você viu isso? Como é que você se sentiu como política profissional que você é, de conseguir trazer a nossa presidenta em Bauru? Ó, Duda, primeiramente, muito emocionada, né? Foi um ato muito emocionante mesmo. A gente sempre se emociona, eu particularmente, com cada entrega do Minha Casa Minha Vida. E ontem nós estávamos numa fase do Minha Casa Minha Vida, entregando o 8º e o 9º empreendimento do Minha Casa Minha Vida. Então era um momento importante do Minha Casa Minha Vida, da cidade, e nós temos feito gestão para que a presidenta possa vir entregar um dos empreendimentos, desde o primeiro, que foi lá em 2010, 2011, com residencial eucaliptos. Em alguns momentos nós tivemos a sinalização positiva e em último momento a gente acabava perdendo a agenda, ou para uma outra cidade com uma relação mais equilibrada, vamos dizer assim, com o Planalto, ou para alguma agenda internacional da presidenta. Dessa vez, num jogo muito combinado, tanto com a Caixa quanto com os nossos companheiros lá de Brasília, a Casa Civil, o Mercadante foi muito parceiro também agora na Casa Civil para ajudar, o Edinho, que é o ex-presidente, também o Emílio, agora o atual presidente do PT, ajudou muito, porque o Minha Casa Minha Vida, de fato, é uma vitrine do governo federal, e é uma das suas principais vitrines. E aí nós tivemos, questão de 10 dias, a confirmação de, vamos organizar, põe todo mundo para trabalhar, que a presidenta vai. E trabalhamos, foi extremamente cansativo. Eu resumi para a imprensa nos últimos dias que eu estava exausta, mas muito satisfeita, porque, de fato, 28 anos sem receber um presidente da República. Receber no mês de março uma mulher, a primeira mulher presidenta e eleita pelo voto direto do povo na nossa cidade para entregar 944 chaves para mais famílias. Foi um momento realmente de muito Quantas casas já foram entregues em Bauru, do Minha Casa Minha Vida? Com essa entrega de ontem, nós passamos de 3 mil. 3 mil? Passamos de 3 mil, mais de 3.500. Nós temos ainda no mês de abril mais 590 que nós vamos estar entregando com o Residencial Santana. E no mês de maio, aproximadamente, nós esperamos estar fazendo o segundo sorteio dessa fase. 3 pessoas por casa, atendeu pelo menos 10 mil pessoas de Bauru. Seguramente. E agora nós temos tramitando ainda algo em torno de 5 a 6 mil unidades habitacionais. Então o sorteio que a gente deve fazer, o próximo, além do Santana que entrega agora em abril... Está fazendo mais casas. Não para, Duda, não para. Realmente é uma máquina de produzir sonho. Não para. E é importante que, envolvendo aquelas famílias realmente que têm, de fato, uma necessidade, porque a gente vai fazendo uma triagem cada vez mais a cada nova fase para beneficiar aquele público realmente vulnerável. Claro que sempre escapa, não tem jeito, sorteio é sorteio, mas a gente buscando equilibrar essa balança para beneficiar realmente quem precisa. Então nós teremos ainda muitas unidades habitacionais na fase 2. E nos lugares onde está construindo, está tendo infraestrutura, tudo, não tem o perigo de virar um favelão de... Não, a casa, o apartamento ou a casa, no entorno do empreendimento, isso já vem dentro do custo de obra. A gente chama de incidente. Então, a questão da água, a questão do esgoto e a questão do asfalto, nos empreendimentos e no entorno, ele tem que ser entregue. É claro que de parte da prefeitura requer também um jogo de cintura para, nós temos que aproveitar... Como é que está se comportando a prefeitura com isso aí?
Olha, Duda, eu pego muito no pé. Nós criamos um GT que a gente envolve a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a Endurbe, pensando em trânsito e transporte coletivo, de forma que 1 ano e meio, 2 anos antes de entregar a obra, cada uma dessas secretarias já tem onde é que vai estar migrando 300, 400, 500 famílias. Importante é que essas famílias migram, né? Porque no faixa 1, que é o que a gente trabalha, as famílias não vêm de fora, não podem vir. Uma das regras é comprovar residência no município. Então ela desadensa uma área e acaba tornando adensada uma outra. Então o público que sai de uma escola vai migrar para uma outra. Então ou tem a perspectiva de construção de uma escola no entorno, ou precisa ter o planejamento antecipado de transporte escolar para garantir que essas crianças não fiquem sem vaga. Mas tanto a educação quanto a saúde, 1 ano e meio antes da obra ser entregue, ela já tem esse diagnóstico de unidades habitacionais. Como é que você viu a presidenta anunciar em Bauru a criação, a possibilidade da criação da Faculdade de Medicina, que se acontecer seria uma faculdade federal, né? E Bauru se tornaria a cidade mais importante. E está aí agora. O Alckmin prometeu pela USP, é estadual, agora a presidente é federal e tem grupo falando numa particular. Bauru, que não teve nenhuma, de repente sai com 2, 3 faculdades, seria uma glória para a nossa cidade. Como é que você vê isso em cima desse Instituto Federal, Estelinha? Não é possível ser no Instituto Federal, porque o foco do Instituto Federal é outro, né? E tem uma preponderância com a área dos tecnólogos, né? A ordem de serviço já foi dada, Duda, agora 15 dias, eu fiz questão de assinar com a reitoria lá mesmo, no local. Deve ter de 8 a 10 meses de construção, vai ser acelerado, porque a presidenta quer um instituto funcionando no ano que vem. Mas de fato nós temos tratado de forma silenciosa, mas nós temos apertado o cerco nessa disputa, nessa briga para trazer a faculdade, porque Bauru precisa, a região precisa, comporta. Alguns passos já foram dados, né? Essa do particular eu acho que está bastante adiantada, porque aquela publicação no Diário Oficial no início do ano deu um start, né? A briga começou no campo de vista da formalidade, né? Várias conversas foram feitas pelo secretário de Saúde, já envolvendo algumas instituições que já manifestaram interesse de vir e assumir esse hospital-escola na cidade. Eu acho que a manifestação da presidenta ontem, aqui na cidade, dá pra gente a dimensão do compromisso que ela tem. O Padilha é alguém muito querido por ela, porque ela sabe que o Padilha tocou o Ministério da Saúde com muita desenvoltura e com muito entendimento. Ele mergulhou na causa da saúde e diagnosticou. Acho que nós vamos levar algumas décadas para resolver o problema de saúde no Brasil. Mas o Padilha se tornou um doutor nas causas que levam a saúde do país a ainda estar doente. E um dos diagnósticos é a falta de médico. Então a formação de quadros comprometidos, e aí ele triangula isso com o mercadante muito bem, que é aquela lógica que eles estão construindo de você se forma pela escola pública, você precisa devolver isso em serviço para o público. Porque médico, na prática, não falta, mas você precisa de médicos que queiram trabalhar para o serviço público dentro das condições que o serviço público pode oferecer. A Dilma é uma pessoa muito firme, onde ela demonstrou isso. Demonstrou isso visitando o apartamento, chamando a construtora, chamando a Caixa, chamando o ministro da cidade, nos chamando e fazendo vários apontamentos sobre a qualidade, fazendo propostas para mudanças e fazendo exigências. Essa fala da presidenta, Duda, você pode ter certeza absoluta que vai virar determinação dentro do Ministério da Saúde e que vai virar ações práticas e concretas em relação ao município para que a gente tenha mesmo essa faculdade. Eu acredito muito nisso. Tomara a Deus, tomara a Deus. Claro que ano de eleição é ano de novas uniões e algumas separações e fatalmente vai acontecer. Hoje o relacionamento do PT com o PMDB lá em Brasília também não está uma maravilha, estão se acertando e estão tentando se arrumar. Mas aqui fica uma coisa extremamente difícil. A hora que o nosso prefeito é um dos coordenadores da campanha do Paulo Scaff a governador do estado, e você, logicamente, por ser PT, é Padilha até a morte. Nossa, estou padilhando desde já. Como é que fica isso em termos de relacionamento com o prefeito aqui em Bauru? Duda, não muda muito. Não muda muito porque se a gente fizer uma avaliação, na campanha da Dilma, ainda com o Temer, o Rodrigo, até pelo perfil dele, não se envolveu com a campanha no primeiro turno. Acabou se envolvendo mais no segundo. Não é do perfil do Rodrigo.
Ixalá com o SCAF, ele o faça. E nós não temos nenhuma grande incompatibilidade com a candidatura do SCAF. Eu acho que ela veio até a somar de forma interessante para a disputa da sucessão estadual. O nosso envolvimento, o meu, do Batata, do Sandro, do seu João Félix, do Claudinho, de um monte de lideranças do partido na cidade, é histórica. A nossa forma de militar e de atuar é diferente da forma que o Rodrigo tem, até mesmo que o PMDB tem. Salvo algumas outras figuras ali dentro do PMDB que realmente tem uma história de pegar a candidatura na mão e brigar. A família Gasparini, né, tem um histórico, a família Purini tem um histórico muito grande. Comigo e com o Rodrigo, eu não vejo nenhum constrangimento diferente daqueles que a gente já teve. Então, nossa campanha... O Rodrigo ontem com a presidenta, ele fez vários pedidos, como é que ficou? Foi um bom anfitrião, cumpriu o papel dele. Eu acho que a gente devia ter feito um diálogo anterior, né? Porque naturalmente eu também apresentei demandas à presidenta, tem algumas coisas que eu acho importante que sejam feitas do ponto de vista da infraestrutura urbana, e claro que o Rodrigo também apostou nisso, e claro que ambos conversamos isoladamente com a presidenta. Todas as demandas que a cidade tem são legítimas. O que a gente precisa ter, eu falo sempre para o Rodrigo, tem que ter... Ele, anteriormente, até para fazer alguma coisa... Unido seria o ideal para a gente poder estar anunciando oficialmente. Eu fiquei os últimos 10 dias literalmente envolvidas em tratar com os secretários, com a equipe da presidenta que estava aqui, o tempo todo para garantia de que o evento transcorresse e que também não tivesse possibilidade de mudança. Em Araçatuba, por exemplo, na véspera, deixou de ter a presença da presidenta. Então, era um envolvimento muito grande. Todos os pleitos, sejam os que eu apresentei, que o prefeito apresentou, são pleitos legítimos para a cidade. Agora, é aquela coisa da mobilidade. A presidenta vem e leva, cada cidade que ela vai, ela leva uma mala de pedidos, né? um pacote de pedidos que os prefeitos, que vereadores, que lideranças políticas apresentam para ela. O que a gente precisa ter? Nos próximos dias, porque é um ano eleitoral, o calendário é apertado e vai ter mais verba do PAC, claro. Então nós temos que encontrar aí quais são as obras prioritárias, porque a mobilidade em Brasília, nesse ano tem um prazo, o relógio trabalha contra, por ser ano eleitoral. Todos esses dados negativos hoje da situação do governo federal, do país, que não por culpa do presidente, hoje a crise está aí. Você acha que vai ter mais verba ainda? Tem verba ainda? Tem, Duda, tem verba, tem. Tem, claro. Como teve no ano passado, e independente das oscilações, das crises econômicas e outros cenários que apontam, ano de eleição é um ano de muito tensionamento do Congresso com os presidentes, não é a primeira, não vai ser a última vez, infelizmente. Faz parte da cultura desse modelo de política que a gente tem no país e que precisa urgentemente passar por uma reforma política. Enquanto não aconteça, acaba tendo esse tensionamento em ano de eleição. Então o calendário é mais apertado, claro que o caixa acaba ficando mais apertado, porque o presidente se viu obrigado a atender as demandas da Câmara e do Senado, ou seja, o Congresso acaba tendo um peso, até por isso essa correlação de força dos partidos políticos acaba tensionando mais com a presidenta, por ser ano de eleição, e também por conta da montagem dos palanques eleitorais em cada um dos estados. Mas tem verba, que precisa ter direcionamento, projeto pronto e elencar aí o essencial. Não pode pedir 10 coisas ao mesmo tempo e uma fábula de recursos, que aí a gente sabe que, por enquanto, nós já estamos bombando, né? Já teve muito recurso federal em Bauru e a verba do esgoto realmente nos diferenciou dos outros municípios. Então, tem que ter, tem que ter um bom senso, uma coerência na apresentação dos pedidos. Nossa, um monte de perguntas. Verdade, Duda. Você é ano de eleição, sabe como é que é? Perguntas te provocando e perguntas elogiando. Mande todas, Duda. Então, isso é democracia. Procura sintetizar para ver o maior número de pessoas que a gente pode atender. José Augusto do Panorama pergunta: a Petrobras caiu de 12º para 120º no ranking das maiores empresas. A Agência de Risco Internacional rejeita o crédito do Banco do Brasil. A maior obra do governo petista é um porto em Cuba. Estela, me explique, por que eu devo votar na Dilma? Nossa, o início da nossa entrevista já te deu várias razões para votar na Dilma, mas naturalmente, pelo resumo anterior que você fez, e eu percebi que você teve o cuidado de pegar só pontos negativos, porque há 3 meses atrás a Petrobras estava bombando, e mercado de ações é assim mesmo, oscila. Depende do momento, depende da visibilidade, e a Petrobras nesse momento está no seio de um debate político, que claro, atinge a imagem da Petrobras. Eu te garanto que daqui a 2 meses esse cenário está revertido.
revertido. Mas eu digo, há uma tendência na sua manifestação de não votar. Então, se você tiver essa formação, não vou conseguir reverter o seu voto. Agora, razões para votar na Dilma tem de monte. Não só a questão da habitação, mas Bauru, por exemplo, só vai conseguir fazer, depois de décadas e décadas, o seu tratamento de esgoto, porque a presidenta liberou para Bauru 120 milhões a fundo perdido, portanto, sem onerar nenhum bauruense, para fazer um tratamento que é uma obra que vai ficar embaixo, né? Não é uma obra visível. Minha Casa Minha Vida é visível. O tratamento do esgoto vai ficar encoberto, mas é obra necessária da sustentabilidade, da boa política e uma obra importante. Fora outras, várias. Então, a verdade tem que ser dita, né? E do jeito que Bauru está quebrado, provavelmente tudo que o Rodrigo Agostinho vai fazer daqui até o final do mandato, provavelmente, não estou dizendo que serão só essas verbas federais que vieram. Tem que reconhecer que realmente demorou para vir, eu sempre dizia, verba federal, agora realmente Brasília botou a mão no bolso e mandou dinheiro. E aí tudo indica que vai ser a salvação da imagem do Rodrigo Agostinho, exatamente o tratamento de esgoto, asfalto e etc. É muita Tem obra. que reconhecer que é muita grana. Júnior, da Vila Universitária, ele pergunta, ele quer saber, as críticas que ele faz não tem nada a ver com a pergunta, então eu vou direto na pergunta dele. Ele quer saber se você acha o nome da Darlene Têndolo um bom nome para suceder o prefeito Rodrigo Agostinho nas próximas eleições. Claro que esse é um debate que não cabe ao PT, cabe ao PMDB. Quem o PMDB vai escolher para a sucessão do Rodrigo é com o PMDB. Meu debate se dá no campo do PT, então me considero no direito de me reservar a não escolher candidatos pelo partido do outro. Naturalmente, os partidos políticos vão passar ainda por um turbilhão de novidades com o resultado das eleições estadual e nacional, e isso é que vai ditar as cartas do jogo político de PMDB e PT estarem juntos ou separados na próxima eleição municipal, como consequência do resultado do Estado e do Brasil. Então, se a Darlene pode ser um bom nome, realmente independe da minha avaliação. É uma grande secretária, uma boa figura, faz o seu trabalho, agora essa avaliação é do PMDB. Né? A do PT fazemos nós. A Darlene tem que ser avaliada pelo Renatinho Purini, pelo Rodrigo, pelas figuras do PMDB. O Jackson da Bela Vista, primeiramente quero dar os parabéns ao professor Duda. Obrigado, Jackson. Estela, parabéns para você, também pela sua atuação. Qual a diferença da Faculdade de Medicina Pública e Federal? O prefeito vai trazer duas faculdades diferentes? Na verdade, o prefeito não vai trazer nenhuma. O governo federal pode trazer duas. Uma já trouxe, que é o Instituto Federal, já está com as obras em andamento. Nós esperamos de 6 a 10 meses essa obra estar concluída. Nós fizemos uma conversa com a empresa que venceu a licitação. A obra é toda tocada pelo Ministério da Educação através do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Paulo. É um dos ensinos assim mais reconhecidos a nível nacional, de muita qualidade. Essa já está aqui. A segunda é anunciada pela presidenta ontem, né? E já iniciada no campo de uma instituição de ensino privado, mas numa parceria com o governo federal. Isso já foi iniciado, já foi publicado até no Diário Oficial da União no início do ano. E o comprometimento da presidenta ontem com a cidade, eu acho da mais alta importância, porque ela é muito firme, ela é muito decidida, e se ela entendeu isso é porque recebeu esse feedback do Ministério da Saúde e ouviu muito o ex-ministro Padilha, que realmente tem um grande conhecimento das necessidades da área da saúde. Eu volto a frisar, ó, nas câmaras, hoje vocês viram a presidenta falando de uma faculdade, criando uma faculdade de medicina federal em Bauru. E o Alckmin já falou também nas imagens da TV Prevê, entrevista comigo, que vai trazer uma faculdade de medicina estadual. Eu estou esperando, eu vou cobrar dos dois aqui. Se vier uma particular ainda, que maravilha. Eu estou falando que Bauru ainda vai ser a capital do Brasil, né? Quer dizer, seria ótimo. Mas o Alckmin está devendo uma medicina e agora a presidenta Dilma está devendo uma medicina. E nós temos que fazer ligar o cronômetro, né, Duda? Quantos anos faz de promessa pelo governo do Estado e ligar o cronômetro agora com a promessa assumida pela presidenta Dilma. E os dois têm força para criar. O Alckmin, tanto pela USP, como pela Unesco, como pela Unicamp, ele abre aonde, desde que essas universidades têm autonomia.
Mas o reitor da USP aqui em Bauru mostrou que ele é a favor de uma faculdade de medicina em Bauru, né? Agora a presidenta, maravilha. E se vier alguma particular também, já com infraestrutura, maravilha. Bauru é a capital do Brasil. O Luiz Carlos fala assim: Estela, minha vida inteira ganhei algo em torno de 2 salários mínimos. Hoje, como aposentado, ganho um pouco menos. E consegui construir minha casa sem precisar de um centavo sequer do governo. E nunca fui isento do IPTU. Por que hoje estão pedindo isenção do IPTU para os moradores da Minha Casa Minha Vida? Não somos todos iguais perante a lei? Sim, iguais, respeitadas algumas diferenças, naturalmente. Nós estamos incluindo famílias que já não pagam IPTU, a sua grande maioria. O programa Minha Casa Minha Vida não quer se prestar ao papel de ser o que foi no passado a Coab, ou o que é hoje alguns núcleos do CDH1 na cidade, onde daqui 5, 6 anos você passa, os moradores não estão mais lá. Abandonou o seu imóvel, quitou, foi embora e volta para a fila da demanda habitacional. No seu caso, como diversas centenas, milhares de trabalhadores no Brasil, por força própria, e isso tem que ser reconhecido, e acho também que tem, eu sou a favor de IPTU progressivo, que acho que quem ganha menos tem que pagar menos, quem ganha mais tem que pagar mais, e o ROC trouxe esse debate para a Câmara, não logrou êxito, né, o projeto no legislativo da forma como nós queríamos. Eu acho que tem que ter diferenciações, mas nós estamos falando de um programa que está sendo feito com recursos de todos nós, porque é recurso do FGTS e são recursos do Tesouro. Então, é um investimento que ele tem que ser completo, a família tem que mudar, mas nós temos que pensar no antes, no durante e no depois. Nós temos que ter uma preocupação de que ela vai passar a ter um custo de vida que ela não tinha antes. Nós não queremos essas famílias continuando nas favelas, nas áreas de risco. Aluguel, exatamente. Olha, eu vou dar minha opinião até para encerrar esse assunto, porque quem tem que se preocupar, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos, é o imposto de renda, é o leão. Quer dizer, o governo municipal não pode abrir mão de receita, certo? O IPTU de casinhas baratas é pequenininho, mas não pode abrir mão de receita que Bauru está quebrado. Eu sou totalmente contra. E a pergunta do telespectador é pertinente, porque aqui no Brasil, um cara que ganhava 10 salário mínimo trabalhando, ele aposentou, ele está ganhando 2,5, 3 hoje. E ele pode ter construído essa casa que ele tem, e que é um imóvel muito mais caro do que da Minha Casa Minha Vida, na época áurea. Hoje ele está aí aposentado e a receita dele fez assim. Isso não é culpa do PT, não. É culpa de todo um sistema que vem há décadas no Brasil. Quem é da iniciativa privada, a hora que aposenta, faz assim, ó. Faz assim. É muito triste. Então, e outra, quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Não quero abrir polêmica. A Estela está certo, está brigando pelo povo, pela ideia. Minha Casa Minha Vida é uma coisa maravilhosa que eu acho. Mas eu acho que essa preocupação tem que ser do governo federal. Os vereadores estão certinho, na minha opinião. Não abra mão de arrecadação da prefeitura, que Bauru não vai conseguir honrar os seus compromissos. Eu estou dizendo isso, como eu já falei tanta coisa que ninguém prestou atenção e hoje a cidade paga o preço. Do impacto, só para concluir e completar, o impacto analisado pelo nosso jurídico, pelo nosso finanças, é da ordem de R$500 mil. Você pode, daqui a 3, 4 anos, com a quitação dessas famílias, você ter cidadãos pagando plenamente o imposto de verdade. E aí sim arrecadando. Por exemplo, o ITBI, para ele ter a quitação desse imóvel, ele tem que pagar cerca de R$3 mil quando ele quita. R$500 mil por ano, você está falando? Exatamente. Então, em 10 anos... Agora, tem um outro debate que a Câmara milhões, também... Alguns até já estão cobrando, mas assim, a gente não arrecada mais porque tem muita gente que deveria ter pagado, está pagando milhões. 5 milhões, e em isso 20 não anos vem. é 10 milhões. O brasileiro tem aquela ideia, ele pensa no mês, né? O americano pensa sempre em 4 anos. Tudo que ele vai montar, ele sabe que 4 anos ele nem pensa em tirar lucro. O brasileiro quer tirar em 2 meses, já o empresário... Se o município cobrar os grandes devedores de imposto e de água, a gente já vai ter um lucro imenso. Mas tem que fazer as duas coisas, cara. Tem que cobrar os grandes devedores de IPTU, de água... São muitos anos, e todo mundo pagar. Todo mundo. Todo mundo pagar. O Ticão pergunta para você. Ô, Ticão. Você é a estrela que brilha na cidade. Ô, Ticão. Construindo a Minha Casa Minha Vida. Você é a estrela construindo a Minha Casa Minha Vida. O pessoal quer saber se há possibilidade de trazer para a região oeste, Vila Industrial, Santa Cândida,
da cidade um dos prédios do programa. Não pude participar do último sorteio por conta de um problema na coluna há 3 meses. Puxa, que pena, espero que você se recupere rápido. Ele Ticão. fala do lado da Santa Cândida, você sabe a região. Sei sim. Ticão, é possível, é que assim, essa escolha da área, na verdade, tem que caber dentro do preço e ter a área disponível, uma área descomprometida do ponto de vista jurídico, e esse processo é feito pela própria construtora. A prefeitura, na verdade, ela opina sobre a oportunidade ou não em determinadas áreas. Se for uma área que a gente já tem muito problema com infraestrutura urbana, com saúde, com educação, a gente tenta redirecionar para uma outra área para evitar problema se acumulando, né? Mas é claro que é uma área que poderia e deveria receber. A gente pode até estar conversando com os empreendedores no sentido de estar diversificando também para ocupar esse espaço aí na região de Santa Cândida. O Luiz Carlos do Centro, ele fala assim: Estela, a próxima eleição deverá ser uma guerra entre mulheres. Estela, Darlene e Chiara. Ele pergunta para você, quem leva? Você espera que não seja você, que você já é deputada federal nessa época, né? Estadual. Não, na verdade é difícil prever com 2 anos de antecedência. A política anda tão dinâmica, na verdade, que o cenário dentro dos partidos muda de uma forma tão rápida. Imagine no campo das alianças, e imagine há 2 eleições ainda. Vamos passar pela eleição desse ano e depois é que nós teremos a de 2016. Então o cenário está indefinido para todos os partidos políticos. É muito cedo ainda para a gente antecipar. Muito cedo, né, Luiz? Muito cedo. O Pedro Valentim dá os parabéns pelo evento. Grande Pedro, estava lá ontem. Esteve lá, se emocionou e viu a emoção das pessoas ao receber seus apartamentos. É emocionante mesmo. E que venha a Faculdade Federal de Medicina. Isso aí, Pedrinho. O Alan do Geisel. Olha. Primeiramente, gostaria de parabenizar o professor Duda e a Estela por seu trabalho. Gostaria de saber como vai ser a fiscalização dessas casas do programa Minha Casa Minha Vida que foram entregues, porque 95% das pessoas que pegaram a casa do mutirão Darcy César em Prota, uma boa parte já vendeu. Nossa! E voltou para a Ferradura Mirim. Fizeram comércio com o dinheiro. Isso não é justo. É verdade. Por isso que eu digo, Duda, que é muito complicado. É claro que a gente tem históricos de pessoas que já pegaram e acabaram ou por uma dívida se comprometendo, ou por um valor absolutamente simbólico entregando. Não compete à prefeitura o papel da fiscalização, porque nós não somos parte no contrato quando a gente entrega as chaves. É um contrato juridicamente perfeito, bilateral, entre Caixa e Mutuário. No entanto, nós exercemos sim um papel de fiscalização. Mesmo não sendo parte no contrato, a gente vai e faz a gestão política. Agora nós temos sede própria, temos espaço próprio, uma equipe própria, e nós estamos apertando o cerco. Já conversei com o Ministério Público, já estamos envolvendo, inclusive a Polícia Federal, porque quem vende prédio do Minha Casa Minha Vida, apartamento, comete um crime federal previsto na lei que destina os recursos. Então nós vamos apertar o cerco e a gente pede que as pessoas denunciem. Procure a nossa sede lá na Genormeira 628. Claro que tem que ter uma preocupação do trabalho técnico e social, que precisa ser muito eficiente para acompanhar essas famílias e não permitir que na primeira dificuldade, por qualquer trocado, acabe vendendo essa unidade habitacional, porque ela volta para a fila dos problemas e das demandas que o município tem que resolver no futuro. Mas a gente está de olho, Alain. Estela, é o Carlos Martins. O Carlos Martins é jornalista. O prefeito Rodrigo, segundo informações, quer pedir R$1 bilhão a fundo perdido para o presidente Dilma. R$1 bilhão não seria muito para liberarem para Bauru? É o que eu falei. Ele está querendo pedir isso mesmo? Foi anunciado. Na verdade... Quer de R$1 bilhão, não quer nada, não precisa de dinheiro. Na verdade, é o que eu disse lá no começo, nós precisamos ver, é um ano de eleição, com calendário apertado, recursos temos que escolher nossos melhores projetos, que já estejam prontos, que melhor atendam às demandas da população, e aí sim, com a mesma organicidade e mobilidade política com que fiz a gestão para o tratamento de esgoto, me disponho a fazer novamente. E temos que unir todas as forças possíveis. Agora, é um calendário apertado, já temos que ter foco, né? E temos que ter limite também, naturalmente. Nós não podemos pedir tudo, quem pede tudo não tem nada. Não pedir o que a gente precisa, de fato, precisa de um monte de coisa? Precisa. Mas o Brasil, como disse o Duda, são milhares de municípios. Né? Nós não vamos virar o filho único. Nós podemos ser um filho querido da presidenta, mas nós não somos o filho único. E para Bauru dar certo, a região tem que dar certo, o estado tem que dar certo, o Brasil tem que dar certo. Então, nós temos que ter realmente um bom senso, direcionar o projeto e aí sim fazer a mobilidade política.
Agora o Reginaldo da Vila São Paulo. Boa tarde, professor Duda e vice-prefeito. Achei ridículo o PT vir a Bauru fazer propaganda eleitoral às custas do dinheiro público. Porém, eu gostaria de que você fizesse como está sendo feita a fiscalização pelas pessoas que já venderam a casa ou alugaram a casa e voltaram para a favela. Já respondi a pergunta da fiscalização. Agora, me surpreende que eu nunca vejo, né? Pelo menos não tenho visto nas entrevistas, no cotidiano, nas matérias. Quando há uma ampla publicidade da mídia que o governador vem para a cidade, desfila, né, o mais ato político do que participar da passeata do câncer em ano eleitoral, que nunca veio para entregar um caminhão, Bauru precisando de tanta coisa na área da saúde. Claro que é um tremendo mérito, trabalho das meninas, que se reorganizam, se reivindicam. Não é ato político. Então o governador não é do PSDB, a presidenta Dilma é do PT. Tem que vir mesmo, porque tem muito recurso federal. Eu queria que tivesse vindo antes e tem que vir mais. Né? É direito, porque o fato dela ser presidenta não a tira da condição de ser uma militante do Partido dos Trabalhadores. E dá muito orgulho para o Partido dos Trabalhadores trazê-la. E isso faz parte do processo democrático que hoje vige no Brasil. Né? É direito, essa mobilidade é um direito e eu defendo que ele continue existindo para todos os partidos. É muita pergunta. Vamos ver se eu vou tentar um pouquinho mais, já estouramos o tempo. O professor Sinueta, entrando só para dar os parabéns para mim e dizendo que a goleada do Noroeste foi um presente para você. Era bem no dia do meu aniversário. Ai. Não, o Vitor Hugo é pé quente, ele vai escapar o Noroeste, sim. Tenho fé no Vitão. A Neuza do Centro, parabéns, professor Duda. Estela, acho que já está na hora de pescar sozinha. Você tem capacidade para ser a prefeita da cidade de Bauru. Obrigada, Neuza. Eu agradeço o reconhecimento do nosso trabalho. Pode ter certeza que o nosso compromisso é continuar trabalhando com a mesma força e vigor. É sempre bom ouvir o reconhecimento. A Ana Vieira, do Parque Jaraguá, parabeniza o professor Duda pelo aniversário e pergunta para a Estela. Você trabalhou para buscar verba. Onde foram investidos os recursos, já que na minha rua, João Tesani, no Parque Jaraguá, foi prometido asfalto há 4 anos. E, no entanto, nada foi feito até o momento. São apenas 4 quarteirões. Você é uma batalhadora. Infelizmente, o dinheiro desaparece. Então, aí essa é a diferença entre ser vice-prefeita, ter a mobilidade política, a gente traz o recurso. Agora, eu não sou a prefeita, então a decisão técnica com o secretariado de onde investir e como fazer compete ao prefeito. Naturalmente a gente tenta sugerir, discutir, mas eu tenho o meu foco de atuação dentro do mandato, que é a habitação. A busca de recursos foi nas mais diversas áreas, saúde, educação, asfalto, agora com os 43 milhões, mas realmente não está no campo da minha possibilidade de tomar as decisões pelo governo. Tem dinheiro que sumiu mesmo aí de asfalto? Não que eu saiba, Duda. Acho que ela deve estar falando provavelmente dos 43 milhões que ainda não começou a execução. O Hélio do Meridota, ele quer saber como está o andamento da parceria com o Estado sobre a Casa Paulista de Bauru. Tá andando. Nós aguardávamos o secretário de Estado na última sexta-feira, adiou no último dia, porque ele ia fazer uma visita a alguma cidade com o governador. Então não está assinada ainda, porque foi adiado a pedido da Secretaria de Estado de Habitação. Esperamos um novo contato aí, eu fico aguardando para ver o momento que a gente pode fazer a assinatura do convênio. Estela, parabéns pela organização na recepção da presidente Dilma, que em sua fala, é a Cristina Ramos que está perguntando, demonstrou ter levado uma bela imagem de Bauru. Dia histórico. Acho um absurdo alguns bauruenses criticarem a presidenta, quando antes nunca Bauru recebeu tanto recurso do governo federal. Isso é verdade. Verdade, obrigada, Cris. Bauru nunca recebeu tanto recurso do governo federal. Isso realmente é uma realidade. Verdade, obrigada, Cris, pela manifestação. Agora tem outra Cristina aqui, ela fala assim, Estela, eu ouvi comentário que você está sendo investigada pela apropriação de dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Isso é verdade? Oh, meu Deus do céu. O dinheiro do Minha Casa Minha Vida nem passa pela cidade, mas a campanha é assim mesmo, né? Vai.
Quando alguém te falar isso, você pergunta onde, quando, quanto, de que maneira. Claro que não é verdade, né? Isso faz parte da disputa política. Não há absolutamente investigação nenhuma. Minha Casa Minha Vida vai muito bem, obrigado. E graças a Deus, sem que nenhum centavo do Minha Casa Minha Vida passe pelas minhas mãos. Tudo no Minha Casa Minha Vida é pago pelo governo federal através da Caixa, diretamente às construtoras. Nós não temos nenhum contato com dinheiro. É só gestão política e técnica. Escolha da demanda, sorteios e organização do programa. A parte financeira não passa pela gente. Então, só pode ser especulação mesmo. Bom, infelizmente deu 60 minutos de programa e estouramos o tempo de todos. Também. Hoje o que nós fizemos foi o reconhecimento que a vinda da presidenta é muito importante para o nosso município, como a vida do governador é muito importante. Ele tem vindo sempre a Bauru. E o presidente fazia 20 e tantos anos que não vinha um presidente a Bauru. Exato. Isso realmente é muito importante. Mais alguma coisa, Estelinha? Agradecer, Duda, mais uma vez a oportunidade, a participação de todo mundo. Você bomba mesmo sempre, né? Dependendo da minha presença aqui, o povo acompanha em casa. E é isso que faz a importância aí da TV PV como um canal democrático e que ajuda sempre muito em todos os momentos a cidade aí a refletir sobre o seu presente e o seu futuro. Então, mais uma vez, muito obrigado a você e toda a equipe aqui da TV PV. E obrigado, parabéns, querido, pelos seus 18 aninhos. Obrigado. 21, né? 21. Vitão, eu falei aqui que o seu Noroeste não vai cair. Você não deixa eu virar um mentiroso, porque aqui no Brasil é muita gente que mente. Eu tenho nariz grande, mas não sou Pinóquio. Eu quero ver o Noroeste continuar na A3, no outro ano na A2 e assim por diante. Não deixa o Noroeste cair, Vitão. Tchau, obrigado.